Chave 3: Fazer perguntas. Eu sinto que esta chave é muito importante e tem sido uma parte integrante da minha relação com Jesus. Se você não pode ouvir a sua voz, será difícil lhe fazer perguntas e receber respostas. Um amigo meu, o Prayer Magic, em português, médico que ora, lançou um livro chamado Ouvindo a Voz de Deus de forma simples, que oferece conselhos sólidos para ajudá-lo a ouvir Deus falar. Outro autor, Adam Hogue, também tem escrito uma série de livros sobre como ouvir Deus falar. Aprendi a ouvir Jesus falar através de um livro chamado Vivenciando as Profundidades de Jesus Cristo, de Madame Jeanne Guyon. Ouvir a Deus é uma parte essencial para uma relação profunda com Jesus Cristo. Uma das melhores coisas da minha vida é poder fazer perguntas a Jesus sobre certas coisas e ouvir suas respostas. Uma coisa é você ler a Bíblia e entender o que a Bíblia diz sobre a vida, sobre o reino de Deus e sobre a vida cristã adequada. E outra coisa bem diferente é você interagir com Jesus em uma base diária e lhe fazer perguntas e encontrar as respostas que se encaixam com o que você precisava. Jesus pode falar primeiro sobre a sua vida e sua situação específica. É muito útil passar a sua vida fazendo perguntas a Jesus sobre diferentes aspectos de sua vida e entender o que é importante para você, mesmo se não estiver especificamente na Bíblia. A Bíblia não nos dá informações sobre muitas coisas, tais como quem é a pessoa certa para você namorar e muitas outras preocupações. Precisamos de respostas específicas em nossas vidas nos dias de hoje, e nem tudo está na Bíblia. Temos o privilégio de ter um Salvador, um Deus que está vivo, um Deus que podemos conversar com Ele e fazer perguntas e ouvir respostas confiáveis, que estimulam nossas mentes e que nos orientam no caminho certo para nossas vidas. Jesus está muito disposto a falar com a gente. Ele não é um Deus distante, ele é chamado de Emanuel na Bíblia, que significa Deus conosco. Ele quer estar ao nosso lado, ele quer estar perto de nós, ele quer ser uma fonte diária de informações para nós. Ele não quer que pensemos nele como alguém distante. Ele não quer que pensemos que não somos capazes de nos aproximarmos dele ou lhe fazer perguntas. Como eu disse no capítulo anterior, uma coisa é orar, mas outra coisa bem diferente é ter uma conversa de duas vias ou um relacionamento com Jesus. Eu compartilhei no último capítulo que é uma boa prática você comprar um diário e anotar suas orações e conversas com Deus. Você pode fazer a Deus ou a Jesus perguntas e em seguida anotar suas respostas e o que elas dizem para você em um diário. Você pode começar a sua jornada de sua vida e ter uma vida plena e próspera através de sua experiência cristã, gravando as palavras de Jesus em um diário. Você pode não só ouvir o que Jesus está dizendo, como você pode gravá-los. Você pode ler e depois refletir sobre as respostas, enquanto o tempo passa e as coisas começam a acontecer em sua vida, de acordo com o que Jesus disse. No restante deste capítulo, quero compartilhar algumas perguntas que eu fiz a Jesus. Estas perguntas têm surgido na minha vida. Jesus ficou feliz em respondê-las. Então, eu tenho compartilhado nossas conversas aqui. Perguntei a Jesus: o que você pensa sobre o mundo atual? Vivemos em um mundo onde muitas pessoas são vítimas de abuso e sofrimento. As pessoas estão em escravidão forçada. As pessoas no Japão e na China estão trabalhando por muito longas horas e recebendo muito pouco.
Muitas outras pessoas neste mundo estão sofrendo também. Eu estava interessado em saber o que Jesus pensa a respeito disso. Então eu perguntei a ele sobre isso. Jesus me disse que ele e seu pai estão ansiosos para o mundo futuro onde Jesus reinará. Eu acho que olhar para o mundo futuro e saber o que vai acontecer o mantém feliz. Naturalmente, as pessoas podem argumentar com essa resposta e dizer que Jesus é feliz o tempo todo, mas eu tenho uma pergunta. Que tipo de pai ficaria feliz vendo seus filhos sofrendo e ele não poder fazer nada para mudar isso, somente ficar por trás e assistir? Eu estou ciente de que pode haver pessoas que realmente não têm ideia do sofrimento no mundo e de como são as dores do sofrimento de Jesus e do Pai, e de como eles choram pelas pessoas que estão sofrendo. É bem provável que as pessoas não percebam isso. Eu falei com ele sobre isso e ele está ansioso para que os cristãos neste mundo assumam a responsabilidade por estas questões antes que ele venha governar o mundo. Ele está ansioso para que os cristãos exerçam o seu domínio e seu status de direito e a sua autoridade sobre a terra. Acontecerá um renascimento e um grande avanço em todo o mundo. Fiz a Jesus uma outra pergunta sobre seu irmão, Tiago, e eu recebi uma visão de Jesus mostrando que seu irmão nunca acreditava nele como um Messias ou como um líder espiritual. Tiago confessou não acreditar em Jesus como o Salvador do mundo até que Jesus ressuscitou dos mortos. Em 1 Coríntios 15, 7, as Escrituras mencionam que Jesus apareceu a Tiago e aos seus discípulos. Tiago é mencionado pelo nome porque Jesus tinha um futuro para ele e uma razão para aparecer-lhe e mostrar-lhe que ele realmente foi além da sepultura e além da morte, e ele era mais poderoso do que seu irmão lhe deu crédito. Jesus compartilhou comigo que Tiago foi especialmente cruel com ele, zombou dele, lhe chamou de nomes. Um irmão típico pode nos tratar assim, cruelmente e sem amor. Jesus foi feliz em dizer que seu relacionamento com Tiago foi transformado pelo Espírito Santo durante os poucos dias que ele esteve com ele depois de sua ressurreição, antes da sua ascensão. Jesus foi capaz de desenvolver uma relação duradoura com Tiago depois que ele subiu. Foi muito útil descobrir informações sobre Tiago, que passou a escrever o livro de Tiago. Foi uma revelação de que Tiago foi um dos maiores críticos de Jesus. Os evangelhos nos dizem que Jesus não poderia realizar muitos milagres em sua cidade natal de Nazaré, por causa da incredulidade do povo. Isso está escrito em Mateus 13, 57 e 58. Jesus ainda afirmou que um profeta não fica sem honra, senão na sua cidade natal e entre a sua própria família. Jesus disse isso porque era como sua família o tratava. Esta foi a sua experiência e ele era bem conhecido e aceito entre estranhos e em outras cidades, nos lugares em que ele viajou. Ele era muito popular e as pessoas vinham de outras nações para encontrá-lo e ouvi-lo falar e ouvi-lo pregar e receber a cura dele. Mas em sua própria terra natal ele não podia fazer muitos milagres entre sua própria família, porque eles não acreditavam no que ele fazia e no que ele dizia. Para Tiago, foi difícil aceitar que seu irmão veio para salvar o mundo e levar os judeus a estabelecer uma nova fé. É realmente interessante falar com Jesus e poder questionar sobre a sua vida na terra. E eu encontrei mais informações sobre como era a sua vida aqui na terra. Tenho 2 livros em que compartilho mais informações sobre a vida de Jesus com mais detalhes. Encontrando intimidade com Jesus de forma simples é o nome do livro, onde falo tudo sobre a vida de Jesus na terra e como ele se sentia.
Eu também tenho um livro chamado Jesus Falando Hoje, com 67 situações que mostra como Jesus fala hoje. No meio de cada post ou capítulo, tem ações de Jesus sobre sua vida real no que se refere a cada tópico. É muito cheio de revelações e sabedoria, e você realmente pode aproximar-se de Jesus. Ao mesmo tempo, enquanto eu li a Bíblia, eu terminei todas as cartas de Paulo e cheguei ao final de Pedro. 2 Pedro 3,16 nos diz que os escritos de Paulo são difíceis de entender. A passagem diz que algumas pessoas usam e distorcem para desviar outras pessoas. Quando li esse versículo, eu concordei com ele e eu pensei que Paulo foi uma pessoa muito difícil de entender. Fiquei chateado porque eu estava tentando aprender sobre Deus e sobre a fé cristã, mas me deparei com alguém que era difícil de se entender. Concordei com Pedro e Jesus me disse: Eu quero que você leia meus evangelhos. Ao ler, tente compreender a situação que eu estava passando no momento. Tente entender o público e o que eu estava tentando dizer. Tente entender como eu estava me sentindo em cada uma dessas situações. Eu, obedientemente, passei vários anos lendo os evangelhos e buscando em Jesus a compreensão de suas parábolas e o que elas queriam dizer especificamente para as pessoas com quem ele estava compartilhando. Eu passei muitas horas pensando sobre as parábolas e fazendo perguntas a Jesus sobre elas. Durante esse tempo, eu estava no McDonald's, em Sydney. Um homem desabrigado apareceu e eu estava cuidando dele, passando um tempo com ele. Teve um momento que eu fiquei cansado, então eu disse ao homem sem teto que eu iria no banheiro. No meu caminho, eu perguntei a Jesus em minha mente: quanto tempo eu tenho que ficar com esse homem sem teto? Veio uma canção na rádio e tocou essas palavras: Ainda não é hora de terminar. Recebi como uma resposta a oração que eu tinha acabado de fazer. Eu fui para o banheiro, joguei água na minha cara e me refresquei, e voltei a passar mais tempo com o homem sem teto. Eu voltei para ficar com ele e ele falou claramente: Incrível, não é? E eu respondi: O que é incrível? E ele respondeu: Quando você pergunta a Jesus uma coisa e ele responde com uma canção na rádio. Imediatamente ele teve a minha atenção e ele continuou: Você quer que eu compartilhe com você o que eu penso que Jesus estava ensinando quando ele esteve na terra? Jesus havia me dito para não deixar de ler os evangelhos e para me ler em qualquer lugar. Essa era a minha missão no momento. Eu estava muito interessado em ouvir o que este homem sem teto tinha a dizer. Ele começou a falar e cada frase era profunda. Foi realmente rico e profundo. Tanto assim que depois de um minuto a minha cabeça estava completamente cheia e eu não suportava ouvir mais nenhuma informação. A única coisa que já havia me impressionado como esta foi Thomas Kempis em seus escritos, chamado A Imitação de Cristo. Ele entrevistou Cristo e Jesus respondeu com respostas. Cada página do livro é profunda, mas eu nunca tinha ouvido tal sabedoria desde que li esse livro. Depois de um minuto, eu senti vontade de pedir ao homem sem teto para ficar quieto um pouco, para que eu pudesse processar o que ele estava dizendo. No entanto, ele estava se divertindo com isso e ele tinha um grande sorriso em seu rosto. Teria sido muito ignorante da minha parte pedir a ele para ficar quieto. Mais tarde, eu estava conversando com outro casal sobre um homem sem teto e eu lhes disse: Eu realmente acho que era Jesus em carne. Eu acho que muitas pessoas teriam julgado ele pela forma como ele estava, mas ele era bem parecido com as imagens de Jesus que havia saído da Palestina. Ele estava vestido com uma túnica branca e não tinha sapatos. Eu tive muitos sinais de que aquele foi o dia que eu havia me encontrado com Jesus.
A confirmação final foi quando ele desapareceu no ar, mais tarde, e eu estava certo de que tinha conhecido Jesus. Depois dessa experiência, Jesus me disse para transcrever as palavras que o homem sem teto tinha falado e imprimi-las em livros. Levaria 10 anos para compreender as profundezas de suas palavras. Eu nunca seria capaz de entender este homem sem teto e capturar o significado de suas palavras, se eu não tivesse sido obedientemente na leitura dos evangelhos como Jesus havia pedido. Eu tenho aprendido muito através da leitura dos evangelhos e fazendo perguntas a Jesus. Recebi um monte de revelação sobre os ensinamentos de Jesus, o que ele queria dizer e como se sentia quando estava na terra. Aprendi essas coisas fazendo perguntas e tendo um relacionamento com Jesus. Houve um ano em que eu estava vendo Jesus em visões a cada 2 dias. Um dia eu estava saindo de um lugar e eu vi o manto de Jesus soprando no vento, o que significava que eu estava tendo uma visão. Eu disse a Jesus: eu estou vendo você a cada segundo do dia agora. E Jesus respondeu: eu estou com você todos os dias. Perguntei-lhe: onde é que está escrito nas Escrituras? Jesus respondeu: e eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28:20. E eu disse: com certeza. Jesus respondeu: eu estou com você todos os dias, Mateus. Eu apenas estou escolhendo me manifestar a cada segundo do dia. Eu fiquei profundamente afetado com isso, porque Jesus realmente está sempre conosco. Ele realmente está viajando ao nosso lado, mesmo quando não estamos conscientes disso e mesmo quando não reconhecemos sua presença. O governo australiano fez um inquérito, um estudo sobre abuso sexual infantil, e algumas informações sobre isso estavam passando na TV. O nosso primeiro-ministro, uma mulher, tinha me instigado no momento. Perguntei a Jesus: o que você acha dela? E ele respondeu: estou muito orgulhoso dela e orgulhoso porque ela começou esta investigação. Eu perguntei: e sobre o efeito que todas estas alegações estão tendo na igreja? Jesus respondeu: deixe o povo da igreja cuidar de si próprios. Este é o momento das vítimas de ter uma voz e compartilhar como elas têm se sentido e para encontrar algum tipo de solução para suas vidas. Jesus não foi pego de surpresa sobre o abuso sexual em uma igreja ou sobre o abuso de poder que algumas pessoas estavam tendo. Isso me deu uma visão sobre o coração de Jesus, como ele realmente se importava com as vítimas de abuso sexual infantil, e ele realmente tinha um coração para elas. Estes são os tipos de pergunta que você pode fazer a Jesus. Outra vez, eu estava reunido com um amigo meu, estávamos em uma praça de alimentação na cidade, e todos os santos no céu estavam fazendo fila para nos encontrar. Depois cada santo chegou à mesa onde estávamos. Nós ouvimos o nome do santo e eu acho que podíamos fazer perguntas que eles iriam responder. Miguel, o arcanjo, estava na frente do centro. Perguntei-lhe: por que está ficando tão escuro? E ele respondeu: para que pessoas como você possam brilhar ainda mais. Sua resposta foi notável. Algumas das respostas de Jesus são tão reais e tão profundas que você tem certeza que a resposta era sobrenatural. Você sabe que sua própria mente não poderia inventar isso. Assim, grande parte da sua fé cristã pode ser construída e incentivada por você pensar em perguntas e fazer a Jesus estas perguntas específicas sobre a sua fé e sobre a Bíblia. Você realmente lê a Bíblia e pergunta sobre diferentes versículos da Bíblia. Você pode ouvir um monte de comentários de Jesus e do Espírito Santo. Jesus pode ser tão real para você como um amigo real. Ele pode ser tão presente para você e tão real para você como qualquer amigo que você tem na vida. Ele pode realmente estar em torno de você e se manifestar para você e mostrar-lhe
que ele está mais presente do que um amigo regular está em sua vida. Com ele você pode ter uma experiência mais real do que você pode ter com qualquer amigo. Ele é confiável, honesto e fiel. Fazendo-lhe perguntas, você vai estar desenterrando coisas para você, assim como estar cavando um tesouro enterrado. Você vai desenvolver um relacionamento e estar cada vez mais perto dele. Dessa forma, você abre seus recursos, abre sua mente para receber as profundezas de quem ele é. Você só pode ter uma influência sobre as pessoas à medida que você realmente conhece a Jesus. Você só pode ter uma influência cristã positiva sobre as pessoas de acordo com o grau que você tem de intimidade com ele. A maioria das pessoas que estão operando em poderosos dons espirituais e que têm ministérios com um grande efeito sobre o mundo, elas têm um relacionamento íntimo com Jesus. A intimidade com Jesus é construída em suas vidas. Encorajo vocês a conhecer Jesus. Procure o livro de Prayer Médico, ouvindo a voz de Deus de forma simples. Leia o livro e faça os exercícios e práticas para que você possa aprender a ouvir Jesus. Em seguida, leve tempo para questionar Jesus sobre coisas específicas. Pergunte a ele o que você quer saber. Estou bastante confiante de que você tem perguntas diferentes do que eu. Notavelmente, podemos nos conectar com um Deus homem que é real, que é poderoso e está governando o universo com todo o poder que foi dado a ele. Podemos tê-lo como nosso amigo e nosso confidente. Ele pode caminhar ao nosso lado e nos ajudar a cada dia de nossa vida e guiar-nos e dar-nos conforto e conselho. É emocionante ter um homem-Deus como parte da nossa vida. Encorajo-vos a procurar Jesus e pressionar para ouvir a sua voz e crescer na intimidade com ele através de lhe fazer perguntas.